Que leia e ore, por favor. Amém. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona e Bitá, a Bagda, Setar e Carcas, os 7 eunucos, que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se lhe inflamou de ira. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento glorioso de louvores, de ministração, onde a tua presença se fez notória em nosso meio, porque o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Agora, Pai, com certeza, a nossa pastora Nayuf, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, nos transmitirá aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. E como igreja, focados, obedientes à tua palavra, estamos rendidos e antecipadamente agradecidos pelas bênçãos que derramarás em meio a essa ministração. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou repetir. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou os seus eunucos, seus 7 eunucos, que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vaste. Um chama Vasti, outro Vaste. Vamos falar Vaste, que é mais bonitinho. Não sei se o nome dela era assim, mas eu acho mais bonito. Com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Isso aqui é bem conhecido da igreja, esse momento, nós sabemos que o rei Assuero, era o Xerxes o nome dele, o rei Assuero, ele tinha outro nome, ele mandou fazer uma festa no seu palácio. E aquela festa durou muitos dias, se eu não estou enganada aqui, 180 dias. 180 dias, imagina uma festa durar 180 dias. E era costume deles fazer isso. E ao mesmo tempo que ele fazia uma festa para os homens, ela fazia uma festa também, Vaste fazia uma festa para as mulheres lá onde ela estava. Mas isso não vem muito ao caso. Nós falamos de respeito. Muitas vezes nós pegamos essa passagem aqui e nós só olhamos e só vemos o que Vaste fez. O desrespeito que ela teve para com seu esposo naquele momento. Nós estamos falando de uma cultura aqui, uma cultura que eles tinham. Você imagina um rei que já estava, a palavra de Deus fala, ele já estava tomado de vinho, alegre de vinho, quer dizer, ele estava bêbado. Em nenhum momento ele pensou, imagina, há 180 dias tendo uma festa. Todos os homens ali estavam bebendo, com certeza. E você, como homem, num lugar que há 180 dias, um monte de homens junto, você vai chamar sua mulher para aquele lugar? Os homens tudo bêbado. Então, ele também faltou com respeito com ela e ela faltou com respeito com ele. Se você for analisar aqui a história desse momento e em Esther, mas não de Esther, nós vemos aqui a falta de respeito para com os dois. Os dois tiveram esse desrespeito um para com o outro. Ela não aceitou o pedido do rei. Aquilo naquela época era algo tremendamente, tanto que ele teve que reunir a sua liderança lá para saber o que ele ia fazer, porque ela tomou, naquele momento, ela entrou com erros terríveis. Primeiro, ela foi insubmissa. Nós cansamos de dizer aqui, submissão não é escravidão. Mas o seu marido a mandou chamar. Ele, por mais, irmãs, por mais
que a esposa ou o esposo estejam chateados com uma certa situação, você imagina, há estudos que falam que ela ficou chateada porque há muitos dias teve uma festa e em nenhum momento ele mostrou todas as riquezas. Se você for ler todo o texto, ele mostrou as suas riquezas, ele mostrou as suas posses, ele mostrou tudo que ele tinha de mais bonito. E se você for ler, ele fez 180 dias e ainda acrescentou mais 7 dias de festa. E ela não tinha sido chamada ainda, porque era costume da época introduzir a rainha, a sua esposa, para mostrar a beleza dela. E ela entendeu aquilo como uma afronta. Passados-se tantos dias e ela não ter sido chamada, de repente ela se enfureceu também. Alguns segmentos dizem isso. A questão aqui não é essa, a questão aqui é a falta de honra, a falta de respeito que ela teve com o seu marido. Por mais que alguma situação nos faça, principalmente em um local público. Ali era um local público, tinha pessoas. Se você for ler, tinha os servos, não tinham só os príncipes. Estavam toda a cidade reunida. Os servos estavam ali, todos estavam ali. Por mais que numa situação, principalmente hoje em dia para as nossas vidas, principalmente nas nossas vidas hoje em dia, eu já presenciei relacionamentos, casamentos que não são cristãos, de uma falta de respeito, uma coisa terrível, e principalmente em público. Parece que as pessoas gostam de plateia, para mostrar a sua superioridade ou mostrar a sua falta de respeito. Já presenciei, e eu creio aqui que a maioria, se não todos, já presenciaram algum tipo de falta de respeito, principalmente no relacionamento. Não estou falando... O estudo aqui não é sobre respeito com relação ao irmão, mas você pode pegar isso para a sua vida. E a falta de respeito num local público, a sua insubmissão, por mais que ela estivesse chateada com o seu esposo, ela jamais deveria desrespeitá-lo, principalmente publicamente. Ela poderia ter ido, feito, depois ter falado com ele e conversado com ele. Assim que nós temos que fazer. Por mais que uma situação te constranja, as pessoas não precisam saber disso. Quem tem que saber isso, que está ali constrangendo, é o seu marido ou a sua esposa. Chegue com ele em particular e converse. Não foi a atitude aqui de Vaste. Ela não tomou isso, ela foi insubmissa. Segundo erro dela, um mau exemplo para todas as mulheres ali. A palavra de Deus fala o que para as nossas vidas como mulheres? Principalmente casadas. Nós temos que instruir as mais novas. A que amem e respeitem o seu marido. A que amem os seus filhos. Nós temos esse dever. Agora, que autoridade eu tenho se eu sou um péssimo exemplo para as mulheres? Ali ela foi um péssimo exemplo para todas as mulheres. Tanto que quando eles fizeram lá o conluio deles, eles falaram assim, ó, todas as mulheres agora não vão respeitar, porque ela não respeitou. Quer dizer, ela era o exemplo. Aí eu pergunto para você, mulher, você é um exemplo? Eu tenho sido um exemplo? Que exemplo eu tenho passado para os meus filhos? Que exemplo eu tenho passado para as mulheres? Que exemplo eu tenho passado para a minha família, como uma serva de Cristo, como uma adoradora? Que exemplo eu tenho sido no meu lar? Que exemplo eu tenho sido para a minha família? Que exemplo eu tenho sido na minha igreja? Que exemplo sou eu? Falo por mim. O Senhor fala que a gente tem que se examinar. Examine-se um homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar. Que exemplo, homem, você tem sido na sua casa, com seus filhos, como um pai de família, como um marido? Como você tem sido visto? O que as pessoas falariam de você? Na sua família, o que eles falam de você? Na sua casa, o que se fala? O que sua esposa falaria de você? Então, isso aqui é um exemplo para as nossas vidas. A palavra de Deus fala que o inteligente aprende com seus erros. Nós aprendemos com os nossos erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros, para não cometê-los. Que sejamos sábios, que nós possamos ter essa sabedoria de ver, olha, está aqui, o Senhor deixou tudo certinho, Deus não encobriu nada, para que nós não viéssemos a cair nos erros. Então aqui ela não teve um exemplo
para as outras mulheres naquele momento. E aqui no terceiro, ela foi causadora de ira e de confusão. Ela causou a ira no seu marido. Causou. Ele mandou chamar, ele era o rei. Quando você se casa com alguém, primeiro, nós temos que conhecer aquela pessoa. Por isso que há um tempo de conhecimento. Hoje em dia no mundo não tem mais isso, né? No primeiro encontro já, como há um tempo atrás, quando o pastor pregava, falava de namoro, casamento e sexo, ele falava, quando o rapaz vai ter um encontro com uma menina, a primeira coisa que ele faz é revistar ela para ver se ela está armada, né? Passa a mão no corpo dela todinho. Revista a moça. Não é para revistar, gente. No mundo, estou falando do mundo, gente, pelo amor de Deus. Dentro da igreja, misericórdia. Então, ele revista, porque no mundo já é assim. No primeiro encontro, isso no mundo, frisando, se é que a pessoa fica só com uma, né? Ou com um. Fica, né? Hoje em dia está horrível. Então, no mundo é assim. Mas no Senhor, por isso que tem um período de conhecimento. Vamos nos conhecer. Porque para eu casar, eu tenho que conhecer essa pessoa. Eu não vou casar sem conhecimento. Então, para ser uma rainha, ela tinha o conhecimento de quem seria, o que ela deveria, como ela deveria agir, o que ela deveria fazer e tudo mais. Então, ali ela causou contenda e ira no coração do rei, que também a desrespeitou, porque por mais que, claro, se você for analisar, geralmente a gente deixa o melhor para o final. Tudo que a gente vai fazer, eu pelo menos sou assim. Quando eu vou comer, não sei se vocês são assim, mas eu sou. Estou comendo uma comida gostosa, mas tem uma coisa que é mais gostosa. Eu deixo sempre para o final, para ficar com aquele gostinho maravilhoso na boca. Eu sou assim, deixo para o final o que é melhor. Então, ali ele deixou o que ela para o final. Ele queria mostrar a beleza dela, ele já tinha mostrado todas as riquezas, mas agora eu vou mostrar a minha esposa, que ela é uma formosura inigualável. Ele quis isso. Só que ao mesmo tempo, poxa, você vai mostrar a sua esposa. Pense, homem, hoje. Você está num lugar que não é agradável, que só tem pessoas ímpias, que só tem pessoas... Você vai querer introduzir a sua esposa lindona lá para os outros? Não vou, não. O Messias foi logo assim, né? Não, de jeito nenhum. Claro que não. E assim, ela se sentiu, eu me sentiria também desrespeitada. Né? Levar num lugar, o cara está 180 dias bebendo ali, de repente eu vou entrar... Né? Há segmentos que dizem que ele mandou ela vir com a coroa. Há lugares que dizem que ela mandou só vir com a coroa. Irmãos, pelo amor de Deus, ele não mandou ela vir nua só com a coroa. Isso aí, sem cabimento. Porque há segmentos que falam isso. Mandou introduzi-la para mostrar a sua beleza, não para humilhá-la dessa maneira. Então, houve esses 3 pontos que Vasti não respeitou e também houve desrespeito para com a vida dela, para com ela, como naquela época eles nem respeitavam as mulheres. Não existia esse tipo de respeito, de honra, de nada. Mas aqui nessa mesma história que nós podemos analisar, nós podemos ver a própria Esther. Aí mesmo, em Esther 4, de 11 a 12, diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Nós vemos aqui também um momento especial. Ele era rei. Ninguém poderia assim introduzir diante do rei se não fosse chamado. E se fosse chamado como Vasti e não fosse, seria uma desonra também. Em todos os momentos seria desonra. Mas olha a atitude de Esther. Ela se colocou, pediu um jejum para se colocar diante do rei. Em outra situação, por causa do seu povo, ela colocou a sua própria vida em risco em se introduzir ao lugar onde o rei estava, sentado no seu trono. Mas ela foi com humildade, ela foi com respeito na presença dele. Tudo há uma situação. Se Vasti tivesse tomado um outro tipo de atitude, mesmo que ela não fosse, ela mandasse, estou indisposta, se ela pudesse
honrá-lo mesmo sem ir, eu tenho certeza que ele não causaria a ira no coração do rei. Já Esté aqui se submeteu em humildade. Era desonra, era falta de respeito se colocar na presença do rei, mesmo sendo esposa dele. Ele falou assim, há 30 dias ele não me chama. Mas mesmo assim, ela se submeteu ao Senhor e se colocou na presença do rei com submissão. Ela se colocou na presença do rei como sua própria esposa. E a palavra de Deus fala em 5, de 1 a 3. Ao terceiro dia, E a palavra de Deus fala que ele levantou o cetro e apontou para ela. E ele se sentiu tão honrado com a presença dela naquele momento, que ele falou, se tu me pedires até a metade do meu reino, eu te darei. Olha quando a mulher sabe se colocar. Mesmo numa situação que poderia desonrá-lo, ele se sentiu honrado por causa da atitude dela para com ele. Como ela se submeteu a ele, como ela se colocou diante dele. Por ele ser rei. Tá, irmãos? Pensa assim que a mulher agora tem que chegar diante do homem com... Não, entendam isso espiritualmente. Entendam isso para as nossas vidas hoje. Quando nós tratamos com honra alguém, honra traz honra, respeito traz respeito, respeito traz confiança, respeito traz amor, respeito traz fidelidade, respeito traz tudo que é de bom. Quando nós realmente respeitamos alguém. Então, no 5 aqui ele fala, ao terceiro dia Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei, que é que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Olha que lindo. Até numa situação que poderia causar morte, não houve, por causa da atitude que Esther tomou. Então tudo depende, irmãos, das nossas atitudes. Que atitude eu tenho tomado? Que atitude eu tenho tido com o meu cônjuge? Como é que eu tenho tratado o meu cônjuge? A palavra fala em Hebreus 13:4. Vós todos considerai o matrimônio com respeito. Em uma outra linguagem. O matrimônio é digno de honra. Entre todos, seja o matrimônio. Por quê? O matrimônio foi um projeto de Deus. O casamento foi um projeto de Deus. Deus fez o homem adormecer e tirou da costela a esposa. Eles estão entrelaçados, é uma só carne. Como é que eu vou tratar mal a minha própria carne? Como é que eu vou desrespeitar a minha própria carne? A palavra respeito, ela vem do latim, significa olhar outra vez ou novamente. Significa honrar. E o que eu achei tremendo esse significado, olhar outra vez, porque o ser humano está acostumado a olhar para o seu próprio umbigo, para a sua própria vontade. Então, quer respeito, mas não quer respeitar. Quem aqui não quer ser respeitado? Todo mundo quer ser respeitado. Há vários dizeres no mundo. Olha, o teu respeito começa quando termina o meu. Alguma coisa assim que eles falam. E aí vai por diante. Nós queremos respeito. Mas muitas vezes nós só olhamos para nós. Olhar, respeitar, é olhar outra vez. É olhar de novo para aquela pessoa para respeitá-la. Para ver o que ela quer, o que ela acha, o que ela precisa. Nós temos que ter esse sentimento. O respeito é fundamental, irmão, para o sucesso de qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento é necessário ter respeito. E respeito gera bênção, principalmente num relacionamento, num casamento. Respeito gera confiança, admiração, sinceridade, transparência, valorização. E principalmente, fortalece os votos do casal. Fortalece o voto do casal, o relacionamento do casal. Nós temos que exercer esse respeito.
Nós temos que aprender a respeitar os limites do nosso cônjuge. Pegue isso para seu irmão, respeite os limites do seu cônjuge. Nós temos que aprender. A palavra de Deus fala em que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Respeite os limites. Ama o teu próximo. O que eu não quero que o meu cônjuge faça, para mim eu não vou fazer para ele. Nós temos que aprender esses limites. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. A familiaridade muitas vezes gera desrespeito. A familiaridade não pode gerar desrespeito. A convivência não pode gerar desrespeito. Eu falo porque já vi muitas, principalmente relacionamentos de casamento, como eu falo, principalmente mundanos. Mas há ainda, dentro das igrejas, quando eu falo igrejas, irmão, a igreja do Senhor não é uma placa. Igreja do Senhor é espiritual. Há dentro das igrejas pessoas, relacionamentos ainda que precisam ser trabalhados, que precisam se amar mais, gerar esse tipo de respeito. Por que que nós acabamos ferindo quem mais amamos? Se você casou com essa pessoa, é porque você escolheu essa pessoa para amar. E muitas vezes nós desrespeitamos, ferimos as pessoas que mais nós teríamos que amar, teríamos que respeitar, muito mais. Com respeito nós construímos comunicação e o crescimento conjugal. Tudo com respeito. Quem ama, naturalmente, respeita. Como é que eu digo que eu amo alguém se eu não respeito ela? Não tem como. É contraditório. Não tem como. A palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. Não quer dizer que eu vou ter um casamento que eu nunca vou ter uma desavença. Eu vou me irar. Mas a palavra está dizendo para eu não pecar. Eu não vou desrespeitar o meu cônjuge. Eu não vou passar do limite. Existe um limite. E nós temos que respeitar esses limites, mantendo esse respeito. Eu ouvi uma frase muito tremenda. Trate a sua família, trate o seu cônjuge como alguém que você acaba de conhecer. Quando você conhece alguém, como é que você trata? Se alguém vai na sua casa, como é que você trata? Oi? Você quer um copo d'água? Você deseja alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Você não trata bem? Trata. Aí quem nós amamos, vai pegar um copo d'água para mim! Tô com sede! Não. Trate a pessoa que você ama como alguém que você acabou de conhecer. Quando você conheceu ela no namoro, né, como o pastor sempre fala aqui, muda até a voz. Oi, meu amor, tudo bem? Muda tudo, né? Porque quer mostrar, quer... Então, tratar com respeito. Trate essa pessoa como a pessoa que você acabou de conhecer. Se um visitante na sua casa quebrar um copo, quebrar alguma coisa, você não vai gritar com ela. Então, tenhamos esse princípio. Você pode até se chatear com aquela situação, mas não precisa desrespeitar a pessoa. Isso é um pequeno exemplo, tá, irmãos? De grandes coisas que acontecem em relacionamentos. Esse é só um pequeno exemplo para a gente... Aí a outra pergunta assim, se você tratasse os seus amigos como trata o seu cônjuge, você teria amigos? Isso é para nós refletirmos para nós mesmos. Se você tratasse os seus amigos como você trata o seu cônjuge, você teria amigos? Esse é um ponto para nós analisarmos como nós temos tratado o nosso cônjuge. Como nós temos tratado. Se você tem tratado maravilhosamente bem, glória a Deus, sinta-se regozijante na presença do Senhor. Mas se nós temos falhado em algumas partes, que nós venhamos analisar a nós mesmos. Porque às vezes a gente se acomoda de tal maneira que acabamos errando e pecando diante de Deus. Porque não honrar, não respeitar o seu cônjuge, nós estamos desrespeitando o próprio Deus. Porque o Senhor fala que ele faz uma comparação do marido e a esposa com Cristo e a igreja.
Por isso que digno de honra entre todos seja o matrimônio, de respeito, porque ele me compara à igreja e compara o meu marido com Cristo. Se Jesus deu a sua própria vida por sua igreja, e a igreja deu sua própria vida, hoje tem se negado por causa do Cristo, como é que eu posso desonrar o meu marido? E como ele pode me desrespeitar? Não tem como. Então, nós temos que respeitar esses limites. Nós temos que respeitar as diferenças, irmãos. O Senhor fez, quando criou o homem, ele criou homem e mulher. São iguais? Não são iguais. São diferentes. Mulher age diferente de homem. Homem age diferente de mulher. Não queira que a sua mulher seja um homem. Não queira que o seu homem seja uma mulher, porque isso até é antibíblico, irmão. Foge até da palavra do Senhor. Mulher, não adianta. Existem exceções de pensamento que agem de pouquinho diferente. Mas na regra, mulher é emocional, o homem é razão. Não tem como, irmão, nós temos que respeitar. A mulher tem que aprender a entender, respeitar como o homem é. E o homem tem que aprender a respeitar como a mulher é. Mulher vai reagir de diferente. A mesma situação, mulher e homem vão reagir de maneiras diferentes. Porque nós temos que aprender a respeitar as nossas diferenças. Deus nos fez assim. A mulher deseja falar sobre seus sentimentos abertamente. Ela quer conversar com o homem, quer falar, quer botar para fora. Já o homem não é assim. Ele não se abre para a esposa. Ele não é de estar falando, nem de ouvindo, né, irmão? Misericórdia. Mas acontece. Mas a gente tem que aprender a respeitar. O homem tem que aprender a entender que a mulher precisa. Irmão, se ela não for, se você não ouvir a sua esposa, ela vai arranjar outra pessoa que ouça. Aí você vai dizer, mas tu conta da minha vida para todo mundo, mas tu não quer me ouvir? Como é que eu vou desabafar se você não quer me ouvir? Vai arranjar alguém para falar. E que não seja outro homem, em nome de Jesus. Porque acontece, irmãos. Acontece. Como a própria Vasti, que achava que ela era a rainha da cocada, que nada ia acontecer. Não vou, e acabou. O que Deus permitiu? Trocou. Tirou ela e deu Esther. Se ela tivesse submetido, ela não estaria casada com ele? Até hoje não, porque faz muito tempo, né? Mas estaria. Então, tudo depende das nossas atitudes. Ninguém é insubstituível. Não estou dizendo, em nome de Jesus, que isso vai acontecer e que é para acontecer. Mas nós temos que tomar precauções, irmãos. Nós temos que tomar precauções. Nós somos seres humanos. Se a gente não todo dia estiver meditando na palavra, estando no Senhor, todo mundo é sujeito a cair. Então, que nós não deixemos a brecha acontecer no nosso casamento. Não deixe a brecha acontecer no seu relacionamento. Então, nós temos que respeitar essas diferenças. Nós temos que entender essas diferenças que nós temos. Respeitar a vontade e a opinião. Irmãos, assim, o que é respeito, eu até fiz um estudo, eu até peguei uma partezinha desse estudo. O respeitar não significa concordar sempre com a outra pessoa. Às vezes as pessoas confundem. Respeitar não significa que eu tenho que concordar com tudo que o meu marido fala. Ele não tem que concordar com tudo que eu vou falar. Respeitar não é isso. Respeitar não é isso. Respeitar não é aceitar tudo que a pessoa faz, até porque isso é até antibíblico. Aí eu vou aceitar meu marido, ele pecou, então... Não! Aí minha esposa, ela está fazendo coisa errada, eu tenho que respeitar. Não é isso. Não entendam isso. Não é aceitar tudo que a pessoa faz. Não é se submeter ou participar de coisas erradas. Não é isso respeito. Respeitar significa tratar pessoas com honra e dignidade, mesmo quando mostramos nossa discordância com elas. Isso é respeitar. Mesmo eu discordando, eu vou tratá-la com honra e com dignidade. Hoje em dia, falando no modo geral, isso não acontece mais. Não se respeita mais autoridades, não se respeita mais as pessoas mais velhas, não se respeita mais
líderes, não se respeita mais nada. Não existe mais respeito. Nos últimos dias as pessoas seriam desafeiçoadas, irreverentes. É coisa terrível. Não se respeita. Eu lendo o livro de Jó, quando os 3 amigos vieram falar com Jó, e falava, depois chegou mais um, vocês lembram? Chegou mais um. E leia. A palavra de Deus fala que ele ficou calado. Até certo ponto ele só ouvia. Aí uma palavra interessantíssima que eu achei tremendo, que não se usa mais hoje em dia. Ele falou assim, ele se sentiu indignado com o que os outros amigos estavam falando, mas de repente ele falou assim, eu não queria falar, porque eu respeito, porque eles são mais velhos do que eu. Em respeito a eles por serem mais... Quem é, meu irmão? O pessoal não levanta nem no ônibus para sentar uma pessoa idosa. Não tem mais respeito por ninguém. Os pais, os filhos falam com o pai como se fosse colega de classe. Sem reverência nenhuma, sem respeito nenhum. As pessoas falam com autoridades, por mais, irmãos, mais que as pessoas estejam erradas, os líderes estão errados, não, como eu falei assim, não é o que as pessoas falam, é como elas falam. Uma falta de respeito com os líderes, não só estou falando religiosos, entre aspas, né, eclesiásticos, mas com os líderes maiores, que a palavra de Deus fala que nós temos que respeitar. Não é porque eu respeito que eu estou dizendo que eu estou concordando com ele. Não concordo, mas eu não vou desrespeitá-lo, porque isso não é bíblico. Não é bíblico. Fazer esse tipo de coisas que as pessoas colocam na internet, uma falta de respeito tão grande. Irmãos, e a mídia faz com que nós nos acostumemos a desrespeitar. Se você vê programas humorísticos, voltando para casais agora, não falo nem de político mais, porque isso não vale nem a pena. Mas programas humorísticos, eu nem assento, irmão, não tenho nem canal aberto na minha televisão. Mas a gente vê, até sem querer, a gente vê em lugares, programas humorísticos onde casais se degladiam. Uma falta de respeito, um sarcasmo um com o outro. É uma coisa terrível. E isso está na mídia. Os nossos filhos vêm e começam a achar normal tratar a esposa dessa maneira e tratar o marido dessa maneira. É normal já, é comum tratar as pessoas dessa maneira. Então, nós temos que aprender a respeitar, são princípios bíblicos. Por que existem 24 anciãos? Lá não tem 24 jovens, né? Porque os jovens se submetam, aprendam. As mais velhas ensinem as mais novas. Não, é o contrário, irmãos. É respeito. Respeito aos mais velhos. Eu já vi situações onde uma falta de respeito tão grande com pessoas um pouco mais velhas, que têm mais tempo até de evangelho, é algo assim terrível. Agora eu pergunto, é bíblico isso, irmãos? De jeito nenhum. Veja na Bíblia, até ele se submetia, mesmo eles achando, mesmo o amigo dele falando, eu mesmo achando, não queria me meter, falando na nossa língua daqui de hoje, não vou me meter, não quero me colocar, porque eu me submeto, porque eles são mais velhos do que eu. Eu não queria passar por cima deles. E eu não podia fazer isso. É algo tremendo. E assim num relacionamento, o casal fica se degladiando. Não tem mais esse respeito no relacionamento. A palavra de Deus fala, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros, mais do que a si próprios. Hoje em dia, irmãos, está difícil achar isso. Está difícil. Dar honra ao outro mais do que a mim mesmo. É o ditado que a gente fala no mundo. Existem pessoas que hoje ainda tiram a roupa do corpo para ajudar o outro, mas é muito difícil você achar hoje em dia isso. Se pudesse, não tem esse ditado? Poxa, se ele pudesse, tirava a roupa do corpo para ajudar aquela pessoa. É a pessoa querer dar honra ao outro, se achar que o outro é mais importante do que ele. Será que nós temos feito isso na nossa casa, com o nosso relacionamento, com o nosso cônjuge, com o nosso amado, com quem nós escolhemos para amar? Nós temos que exercer esse tipo de respeito no nosso matrimônio. Palavras têm poder, irmão. Palavras têm poder.
Quando você, a palavra de Deus fala que a resposta branda desvia o furor. Aí você fala, esse meu marido não presta, essa esposa não vale nada. Se nós nos tratássemos assim, palavra tem poder. Leia na Bíblia, até os nomes das pessoas eram dados de acordo com uma situação de bênção. Procure um judeu daquele judeu mesmo, de verdade. Ele não maldiz o filho dele de jeito nenhum. Não diz. Jamais vai sair da boca dele, rapaz, tu não passou, tu é burro. Eu já vi pai falar para filho em colégio, na frente de todo mundo, mas tu é burro, tu não passa, rapaz, tu não passou nisso aqui, fácil, e tu não passou. Eu já vi pai falando isso em colégio. Imagina em casa quando chegar. O que não vai falar para o filho? Filho de judeu, quando não passa, sabe o que ele faz? Ele fala assim, olha filho, esse colégio não está à sua altura, você é muito inteligente, por isso que você não conseguiu entender isso aqui. Ele não maldiz o filho dele de jeito nenhum. Porque ele sabe que palavra tem poder. Imagine nosso relacionamento, falar com a nossa esposa, falar com o nosso marido, palavra tem poder. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quando é que a gente quer ser feliz? Quem aqui não quer ser feliz no casamento? Todo mundo quer ser feliz no casamento. Refreiemos a nossa língua. Entendamos, irmão, por mais que eu me ire, não peque. E se pecar, peça perdão. Porque nós temos advogado fiel. E se Jesus nos perdoa, ele tem que perdoar. Ela tem que perdoar. Né? Então, assim, nós temos que ter esse sentimento em nossos corações. Palavras têm poder. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Seja cura no seu relacionamento. Seja cura na sua casa. Seja cura para o seu esposo. Seja cura para a sua esposa. Deus quer isso para as nossas vidas. Honre o seu esposo através de atitudes. Deus quer que nós honremos através de atitudes, irmãos. Palavras são lindas, mas precisam ser exercitadas. Tenhamos atitudes. A gente se sente respeitado através das atitudes, do sentimento que o seu companheiro tem para com você, como você se sente no seu relacionamento. Pense assim, como eu tenho me sentido no meu relacionamento? Como eu tenho me sentido no meu? Será que eu tenho me sentido honrada, respeitada? Será que ele tem se sentido honrado, respeitado? Nós temos que ter essa atitude diante do nosso cônjuge, para que Deus possa realizar a obra dele na nossa vida, para que nós possamos realmente ser felizes, sermos felizes como nós queremos realmente ser. O que nós temos exercido? Será que as nossas brincadeiras têm se excedido? Irmãos, porque isso acontece muito. Eu falo porque eu já vi esse tipo de coisa. Por exemplo, exceder-se nas brincadeiras, ou mesmo fazer pouco da pessoa. Eu já vi relacionamentos onde um faz pouco do outro, onde o outro vive com sarcasmo, vive uma brincadeira pesada, uma brincadeira que não edifica, que muito pelo contrário, faz com que a autoestima do seu cônjuge vá caindo. Eu já vi isso muito, já presenciei, eu creio que muitas pessoas aqui também já presenciaram. Será que nossas brincadeiras têm sido excessivas? Porque brincar é bom, irmão, mas existem brincadeiras e brincadeiras. Às vezes a gente se excede tanto na brincadeira que a gente passa a tratar mal. É uma brincadeira, é um humor negro, né, que se diz no mundo. Existe um humor negro. E existem cônjuges que já têm um humor negro no relacionamento. Irmãos, isso não provém de Deus. Porque algo que tira o respeito, que menospreza, que faz com que a pessoa se diminua, que você humilhe aquela pessoa, isso não é uma brincadeira sadia. Não é válido. Nem num relacionamento, nem mundano, imagine num cristão. Não vale. Então nós temos que, através dessas atitudes, honrar e respeitar o nosso amado, a nossa amada, com quem eu escolhi para amar. Porque a palavra de Deus fala que o marido tem que tratar a mulher dignamente e a esposa também ao seu marido, respeitosamente. Maridos, vós igualmente vivei a vida como no lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil, ela é emocional. Tratai-a com dignidade.
Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesma. A mulher trate o marido com todo respeito. Então, é recíproco, é mútuo, irmão. Não é só de um lado. Tem que ser dos dois lados. Tem que ser meu para com ele, dele para comigo. Então, tem que ser mútuo, ambos. E ambos devem sujeitar-se ao Senhor. É na palavra de Deus. Eu não tenho como viver tudo isso se eu não sem viver o evangelho. Eu não tenho como dizer que sou cristã, que sou adoradora, que faço parte do corpo de Cristo, se eu não respeito. Se eu não respeito meu marido, se eu não respeito a igreja, se eu não respeito meus líderes, se eu não respeito o meu irmão que está do meu lado. Eu não tenho como dizer que sou de Cristo e não respeito. Não tenho. Posso estar 25 anos dentro da igreja, irmãos. Se eu não respeito, eu não respeito nem Cristo, porque Deus não mandou fazer isso. Como é que eu digo que respeito a Cristo? Digo que respeito a Cristo, não respeito a minha igreja. Não respeito o meu irmão, não respeito o meu esposo, não respeito os meus filhos. Como eu posso me dizer cristã se eu não faço isso? Eu tenho que me sujeitar primeiramente a Cristo. Eu tenho que viver o evangelho. Se eu vivo o evangelho, eu vou fazer tudo isso que está aqui. Tudo isso. Nos sujeitando ao Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É da palavra, é do evangelho do Senhor. E outra coisa, irmão, ambos têm que corresponder às expectativas. É tremendo isso aqui, os casais. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Ele tem que corresponder às minhas expectativas, e ela tem que corresponder às expectativas dele. Tem que conceder o que lhe é devido. Sexualmente também, mas em respeito. Honrando, tratando bem, as minhas atitudes agradem o coração. Agradem o coração dela. Se você vê pessoas na Bíblia, como Áquila e Priscila, que estavam sempre juntos, se respeitavam, um respeitava o outro, um não vivia sem o outro, eram referência na Bíblia. Áquila e Priscila, referência. Então nós temos que ser referência, irmão, no nosso lar. Principalmente nos nossos filhos. Principalmente na nossa casa. Principalmente nos nossos familiares. Muitos que ainda nem se converteram. E vem eu me degladiando com o meu esposo. Então se eu fosse na casa do meu pai e tratasse mal o Afrânio, desrespeitasse ele, vai dizer... Hoje ele diria, meu Deus, que evangelho é esse? Porque hoje nós somos referenciais e testemunhas diante dele, porque antigamente era o terrível, porque eu me tornei cristã e evangélica. Era uma coisa, passei anos, acho que uns 5, 6, até um pouco mais, sendo espizinhada, sendo falada. Agora... O respeito que eles têm para com a nossa vida é algo sobrenatural, que eu nunca esperei que isso fosse acontecer. Claro, né? Esperava assim, em nome de Jesus. Mas assim, entenda humanamente falando. E eu nunca esperei que isso fosse acontecer um dia. O respeito que ele tem para com o Afrânio, principalmente como homem de Deus, para tudo, ele fala assim, olha, o Afrânio, não fale não. Quando alguém na minha frente... Afrânio, homem de Deus. Homem de Deus. Ele sempre falava assim, trata bem a minha filha, eu vejo felicidade nos olhos dela. Ele sempre falava isso para ele. Eu vejo felicidade nos olhos da minha filha. Isso para mim é o mais importante. Porque sempre me respeitou. Uma vez a gente estava, no dia da minha formatura de teologia, o Afrânio que me deu o meu anel, meu pai foi, minha mãe foi, mas honrei o meu esposo, porque ele que se sujeitou a tudo aquilo, penou, fez tudo para que eu pudesse me formar. Então, quando a gente entrega o anel, é a pessoa que honrou aquele meu serviço. Não que meu pai não tenha me honrado, mas quem se negou foi o Afrânio, né? Por dizer assim, quem pagou foi ele. Então, ele veio colocar o anel no meu dedo. E eu fui honrar depois, eu estava ministrando louvor e eu fiz uma homenagem para ele.
E o papai, minha mãe estava do lado, depois ela comentou comigo. Ele falou assim, meu Deus, quanta honra a minha filha tá fazendo para o seu esposo. Como, claro que na linguagem ele era ímpio, né? E tá já se voltando em nome de Jesus, mas na época ele era ímpio, né? Quase da Silva, não foi da Silva porque ele vai se converter. Mas ele falou assim, meu Deus, com uma mulher dessa eu ia até o inferno. Não, ele falou inferno, filho. Foi até o inferno. Não vou querer mediar aqui, meu. Ele falou, com uma mulher dessa eu vou até para o inferno, por causa da honra. Ele queria ser honrado. Qual homem que não quer ser honrado por sua esposa? Qual mulher que não quer ser honrada por seu esposo? Então, assim, tenha em honra a pessoa que está do seu lado. Ame, se doe. Dê flores em vida, né? Como tem até um louvor, dê flores em vida. Honre essa pessoa que está do seu lado. Ame com todo o seu coração. Pagai, sujeitai-vos a ela. Não é, irmão, não entendam se sujeitar, respeitar, como eu falei ali. Concordo com coisas que ele fala, não concordo com coisas que ele fala, a gente conversa e chega num consenso. Mas tudo que nós fazemos, nós vamos conversar. E não adianta conversar com raiva, irmãos. É melhor não conversar. Porque pela minha natureza humana, eu até comentei isso com ele, eu estava comentando, pela minha natureza humana, quando eu estou com raiva, parece que eu quero resolver tudo. Parece que eu quero resolver agora, porque eu estou com raiva. É agora. Vai resolver, irmão? Não vai, mas na hora a gente quer, porque a nossa natureza humana é assim. Ele falou assim, olha, eu quero resolver agora, porque eu estou com raiva. Não, bora, tá aí. Quando esfria, aí, não, realmente, é melhor assim, dessa maneira, conversando. Porque resolver com raiva não vai aumentar, porque a mulher, ela vai trazer alguma coisa que aconteceu há 20 anos atrás. Porque a mulher vai lembrar, irmão, então não discuta. Irmã, não discuta quando você estiver irada, porque você vai pecar. Porque você vai pecar. Ainda mais quando ele se cala, aí que irrita mesmo, né, irmão? Tu fala. Está olhando para o horizonte, pensando no Neymar caindo. Caiu. Só pensa nisso. Né? Então, assim, não adianta, não vai resolver nada irado. E assim vice-versa, se o homem estiver irritado, é difícil para a mulher ficar calada, né? Cale-se. Porque não vai encaixar, vai irar. E quando eu baixa aqui, a gente vai conversar, chega num consenso tão rápido, tão maravilhoso, quando realmente nós aprendemos a ouvir, porque você aconselhar um cônjuge, é difícil você aconselhar alguém. Se alguém vier te pedir conselho, é tão maravilhoso quando alguém te pede conselho, né? No bom sentido, irmão. Porque você vai passar a sua experiência. Mas vai levar um conselho. Chega assim, amor, eu vou te dar um conselho. Para um marido, para uma esposa. Rapaz, é como se você estivesse tacando uma faca no coração dele, porque você está dizendo que ele não é competente para aquilo. Ele entende assim. Não é essa a intenção do esposo para falar para a esposa. Não é essa a intenção da esposa para falar para o esposo. Não é a intenção. Quando o seu cônjuge vier lhe aconselhar ou falar alguma coisa que está acontecendo no seu relacionamento, é porque ele quer crescer no relacionamento. É porque ele quer melhorar aquela situação. Não é porque ele quer te acusar. Não é porque ele quer que você venha cair. Não é porque ele quer lhe humilhar. É porque ele quer que o relacionamento cresça. É isso que acontece num casamento. É isso que tem que acontecer num relacionamento. Ouça, porque a gente sempre acha que já sabe tudo. A gente sempre acha que é a Mulher Maravilha. A gente sempre acha que ele sempre acha que ele é o Superman. Não é, irmão. Temos falhas. Nós temos defeitos. Nós vamos errar como marido. Nós vamos errar como esposa. Por isso que a palavra de Deus é bom que estejam dois juntos. Porque se um cair, o outro levanta. Existem relacionamentos que as pessoas não podem, não querem. Não querem ouvir, não querem mudar. Não, irmãos, a gente cresce de glória em glória, de graça em graça. A gente vai viver crescendo. A gente não é água parada, do nosso interior tem que fluir rios de águas vivas. Não são águas estagnadas. Então aprendamos a ouvir. Poxa, eu estou errando. Dói, irmão. Alguém chegar para... Se meu marido chegar, olha, isso aqui está errado. Tu não está fazendo isso aqui legal. Isso aqui dói.
Dói. Claro que dói, dizendo que é mais legal, não faço. Não, dói. Só que é para o meu crescimento. Pô, vou mudar aqui. Isso aqui não está agradando ali. Ó, estou fazendo isso aqui errado. Olha, amor, isso aqui é assim, assim, assim. Dói, mas é para o meu crescimento. Aprendamos a ouvir, irmãos. Aprendamos a ouvir. É isso que Deus espera de nós. Espera de nós. Amemo-nos. Ame Ele, ame-a como a você mesmo. Trate-a como você gostaria de ser tratado. Trate-o como você gostaria de ser tratado. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Porque se nós não vivemos realmente, não respeitamos o nosso cônjuge, acontecem algumas coisas. Interrupções nas orações, 1 Pedro 3,7. Reprovação ministerial, 1 Timóteo 3,5. Rompimento da comunhão divina, irmão, é muito sério. Falta de respeito no relacionamento. Muito sério. Vulnerabilidade e tentações vão acontecer no meu relacionamento. Dureza de coração, porque quando eu não escuto, quando eu não quero mudar, quando eu quero, meu coração fica duro. E possível divórcio. Se eu não respeito, como é que eu vou viver com uma pessoa que não respeito? Ou que não me respeita? Gera possivelmente, e na maioria de muitos casos, para mim, no mundo, divórcio. Porque não há mais respeito. Então Deus quer que nós tenhamos comunhão. Deus quer que nós estejamos unidos. E não façamos como Vaste, que desrespeitou. Não façamos como Xerxes, né? Tão bonitinho Xerxes, né? Não façamos como o rei Assuero, que desrespeitou a sua esposa também. Que nós possamos nos respeitar. Esther respeitou o seu marido. E ele, pela atitude dela, a respeitou. Respeito gera respeito. Falta de respeito gera ira, gera falta de respeito. Então, tudo isso nós temos que entender no relacionamento. Nós temos o melhor exemplo. Esther, respeito. Sara respeitava a Abraão com honra. E a mãe de todos nós aqui, né? Então, assim, que nós tenhamos esse sentimento, irmão, a importância de conhecer o seu parceiro, de entender, de respeitá-lo. Nós possamos ter gratidão no nosso coração. Agradeça. Quantas vezes você diz obrigado para o seu esposo? Obrigada, meu amor, por ter feito isso para mim. Obrigada, mas que só agradece para as pessoas de fora. Mas não agradece as pessoas que estão dentro. Pô, sua esposa. Não, quando vai ser casado, amém. Né, às vezes, mas já, com o tempo começa, ele fez isso aqui para mim, já não agradeça, não deixa. É costume. Nós temos que acostumar os nossos lábios a agradecer. Às vezes agradece tanto uma pessoa que está de fora e não agradece a esposa que se nega, o esposo que se nega, que faz aquilo por você. Então nós temos que ter gratidão em nossos corações, nós temos que ser sinceros, nós temos que praticar isso em nossas vidas. Então esse respeito tem que ser mútuo para cada um de nós. Que nós possamos viver isso. Quando Deus fala isso para nós, eu me senti assim, magnificada assim com o Senhor, magnificando o nome dEle, pelo sentimento de respeito. Pegue isso para a igreja, pegue isso para os seus líderes, pegue isso para a sua casa, pegue isso para os seus pais, pegue isso para respeitar seus filhos, porque muitos pais acham que não devem respeito aos filhos. E como nós temos que respeitar? Porque respeitar não é se sujeitar. Respeitar é não maldizer, é honrar. Então nós temos que ter esse sentimento em nossos corações todos os dias, principalmente como casais, para que nós possamos ser exemplo na nossa casa, para que nós possamos ser exemplo no nosso lar, na nossa igreja, nos nossos familiares, onde quer que nós estejamos, irmãos, nós tenhamos respeito mútuo. Mútuo. Não olhemos para o nosso umbigo, olhemos também para as pessoas. Olhe outra vez para aquela pessoa que está do seu lado. Amém? Glória a Deus. Eu chamo o Ministério de Louvor.